Há um assunto que eu quero trazer para vocês essa manhã. Eu quero falar sobre a fé de Abraão, como era a fé de Abraão. Às vezes pensamos que era uma coisa tão estupenda, tão diferente da sua, da minha, mas você vai ver que é a mesma fé que você tem. E todos que estão em Cristo são filhos de Abraão. É uma daquelas estrelas que Abraão não pôde contar. Está bem? Então, quero fazer a leitura bíblica a partir de Hebreus 11, a partir do verso 8. Eu quero pedir que vocês deem toda atenção. Põe o teu coração junto ao teu ouvido e vamos lá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Nem todos, né? Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Oremos, Pai, faça com que seja muito aproveitável esta pequena palestra que pretendemos trazer aos teus filhos, esta abertura, para que a fé deles cresça e descanse em Ti. Fale a cada coração, a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Vamos ter uma breve conversação, está bem? Da minha forma, da minha maneira, do jeito que Deus nos tem capacitado. Eu sou agradecido pela forma que Deus tem me usado, me capacitado. Outro tem uma forma, outro tem isso, aquilo. Ninguém é preciso vir em série. Eu gosto que meus auxiliares vão, estejam com outros ministérios, para que eles encontrem a forma deles. Eu não quero que eles copiem lá, copiem acolá, copiem a mim. Eles têm que encontrar a maneira de Deus lidar com eles.
Então, amados, vamos nessa manhã falar sobre como era a fé de Abraão. Abraão é chamado pai da fé. Por que pai? Foi o primeiro, é o nosso exemplo de fé. Foi o primeiro homem que saiu do mundo pagão, Deus o chamou e ele simplesmente seguiu essa liderança. E foi peregrinar, andar. Atravessou o rio Eufrates e foi para uma terra estranha, que não conhecia, no meio de gente estranha. E tudo isso é um tipo. Tudo isso é um tipo. Então, nós vemos que o que é que Abraão sabia fazer? Ele sabia uma coisa, é o que cada um aqui deva saber. É ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Obedecer sem se preocupar em saber lá na frente o que lhe espera, o que você vai encontrar, o que você vai ver. Você tem que confiar sempre assim. Aquele que me chamou vai me guiar, vai me cuidar, vai me conduzir. Então Abraão foi para uma terra que não conhecia. Ali ele não tinha amigos, ali ele não tinha uma paragem fixa. E você vai encontrar, eu quero que todos vocês, ao chegar em casa, façam a leitura da vida de Abraão. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 12, quando Deus lhe falou pela primeira vez. Olha bem, ele estava ali servindo a ídolos no meio da sua parentela, era um homem bem colocado na vida e ele tinha que tomar uma decisão quando Deus lhe falou. É a mesma coisa quando ouvimos a pregação do Evangelho, temos que tomar uma decisão. E a decisão de Abraão afetaria o mundo, traria uma bênção. Ele não sabia como isso seria. Há muitas pessoas que tomam a decisão para um resultado imediato. Mas a decisão de Abraão era uma decisão que traria um resultado para toda a humanidade. Então não seja você um buscador de soluções imediatas. Confia em Deus e deixa Ele tomar o cabo da nau, você só rema. E Ele vai conduzir a tua nau. Amém? Então, eu vou ler alguma coisa. Quando Deus falou com Abraão, começa com o capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, o nome dele era Abrão, não Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha bem, a primeira coisa, Deus mandou ele se separar. E diz o irmão Brana, nós nascemos em um ambiente, nesse mundo, falando mentiras, falando coisas erradas, piadas sujas, vestindo erradamente, andando erradamente. Então, sai dessas coisas. Ninguém pode servir a Cristo e ao mundo. Jesus disse, você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Por isso Deus diz, sai dessa situação. Saia desses hábitos. Não quer dizer se separar totalmente da pessoa, mas dos maus hábitos, as más companhias. Separar daquilo que Deus quer que você separe. E lembre-se disso.
Deus, ele é um separador. Deus, ele não é um misturador. Por isso, sem a santidade, ninguém verá Deus. Tem que se separar, tem que deixar as coisas erradas, os palavrões, entende? Esse gênio de serra circular, amenize o teu gênio pela oração, pela vigilância, e Deus vai te abençoar, te ajudar. Porque aquele que te chamou, ele não vai te deixar. Ele irá aperfeiçoando, irá te ajudar, como ele tem ajudado a tantos, não é? Então, Abraão, você tem que ter coragem, de deixar a tua parentela. Tem que tomar a decisão. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, é isso. Não siga as coisas erradas, seja correto. Não é porque é parente que vamos apoiar o que é errado. Não participeis de pecado alheio, diz a Bíblia. E o pecado do seu filho, sua filha, é deles, não é seu. Então não apoie. Não apoie. Hoje em dia, há certos filhas que querem trazer seus namorados para dentro de casa. Não deixa a tua casa virar um cabaré. Você consagrou a Deus, então, se eles querem dormir, que vão para outras bandas, mas não ali. Vá, porque isso irá trazer espíritos de adultério para dentro da tua casa. Não seja você uma pessoa tão, vamos dizer, moderna. Consagraste a tua vida a Deus, tudo é consagrado ao Senhor, e os filhos têm que aprender a respeitar a casa e dos seus pais, a fé dos seus irmãos. Então, são decisões que tem que se tomar. A gente não é preciso brigar, é preciso conscientizar a eles e pedir, olha, meu filho, você sabe. Então, Abraão tinha que fazer uma decisão. Nós tivemos que fazer essa mesma decisão. Você vai perceber que a sua fé não é diferente da fé de Abraão. É a mesma coisa. E isso irá te tranquilizar mais, irá te fortalecer. Quando você vê que você segue as mesmas pegadas. Não é? Decidimos por Cristo. E vamos seguir a Cristo. E quando você toma essa decisão, Abraão tinha que atravessar o rio Eufrates. Nós temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A própria palavra hebreu quer dizer do outro lado do rio. Então, eles vieram de Ur dos Caldeus. Abraão tomou seu pai, tomou seu sobrinho Ló, tomou tudo que tinha e se foi. Olha, ele não deixou nada para trás. O que era dele, ele levou. E ele foi para uma terra estranha, desértica, sei lá, cheia de povos hostis. E não tinha amizades por ali. Mas Deus disse, vai. E quando Deus manda, o crente, filho de Abraão, só sabe fazer uma coisa, obedecer. Ele não fica parando, o que é, eu tenho que me informar, eu tenho que saber, até quero saber o que tem de trás daquela montanha, como é isso, como é aquilo. Não, ele vai indo. Deus prometeu guiá-lo. É o que devemos fazer, é indo. Sem questionar, sem duvidar. Então, crer e obedecer.
Esse foi o padrão para Abraão e é o padrão para qualquer crente hoje. Agora, a fé de Abraão, você não pensa que foi uma coisa lisinha, sempre perfeita. Não. Como nós, ele teve seus altos, teve seus baixos, entende? Como qualquer crente. Ele teve suas dificuldades, mas uma coisa é, ele estava procurando atender o que Deus mandou. Nós vamos encontrar isso aqui. Deus, no capítulo 12, verso 2, faz uma promessa para Abraão. Far-te-ei uma grande nação. Abraão tinha 75 anos, Sara 65, já havia passado a fase, de serem pais. E Deus disse para ele, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, quando Ele chama com promessas. O que é que faz as promessas? Ela causa fé. Se o rapaz nunca disser para a moça, eu ando pensando em você, eu tenho alguns propósitos, se ele manifesta isso para a menina, para a moça, ele vai acender aquela lâmpada de esperança. Por isso Jesus diz que a fé vem pelo ouvir. Você, ao ler as Escrituras, você vai ver as promessas de Deus. E o que faz as promessas? Ela nos traz fé. E quando Deus chama, Ele nos chamou com promessas. Para Abraão era ser pai, para um velho, e para nós há um novo céus, há uma nova terra, há uma nova vida. Deus promete a vida eterna em Cristo. Nós temos essas promessas e muitos mais: cura, libertação, salvação, a liderança de Deus. Ele prometeu nos guiar. Então, irmãos, não há por que duvidar. Não há. Deus nos chama com promessas. Você está esperando chegar lá? Você vai chegar lá? Você está preparado para o rapto? Viva para o arrebatamento. Então, aí é a promessa desse dia. Então, essa foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Com Abrão, Agora, Abrão obedeceu no pé da linha? Você vai encontrar, ainda neste capítulo, que ele desceu para o Egito por causa da fome, de uma seca braba que deu naquela região. E o Egito era uma terra fértil, com seu delta, sempre tinha comida à vontade. E Abrão procurou a facilidade. Mas não era para ele descer ao Egito. Porque Deus prometeu abençoar Abrão na terra da promessa, nunca fora da terra. Todo judeu que está fora da sua terra, ele perde a bênção da promessa. Se ele quer ser abençoado, ele tem que voltar à sua terra. Abraão teria que voltar à sua terra. E, às vezes, é o que acontece. Nós, em busca de certas facilidades, entende? Damos passos que não é a vontade de Deus. Não queremos enfrentar as dificuldades. E você vai ver, ao ler as Escrituras, que Abrão
Ele mentiu e fez sua mulher mentir. Olha bem, ele mentiu, ele falhou. Sara, você é uma mulher bonita, apesar de ser velha, né? Mas devia ser bem conservada. Diga que é minha irmã, senão eles podem, por amor a você, me matar. Diga que é minha irmã. E quando isso chegou ao rei, o rei disse, vem para cá. Mas não pôde tocar nela, porque Deus interviu. Mesmo com as falhas, Deus ainda protege. Não é o que Ele faz conosco? Quando damos mesmo passos errados, Deus ainda nos protege de fatalidades. E o maior perigo para o cristão não é o acidente, não é o câncer, é o pecado. É o pecado. Então, mesmo em nossos passos precipitados, buscando certos meios que não é convenientes a um cristão, seja negócio, seja companhias, seja o que for, quantas vezes você deixa o seu lugar de cristão, de cristã, para agradar a B ou C, para agradar a conveniências. Então, nós vemos que Abraão desceu ao Egito. Ele perdeu a bênção da promessa, não a promessa em si. Mentiu, fez coisas erradas. Então, você olha para você. Quantas vezes você tem falhado também, fracassado? Mas esta é a fé do nosso Pai. Eu não vejo muita diferença da nossa fé. Ele era tanto homem como eu, como você, era humano. Tinha seus altos e baixos, mas uma coisa é, ele estava procurando seguir a Deus. Então, daí ele retornou do Egito para o lugar que Deus mandou que ele fosse andar, fosse caminhar, e nós vemos Abraão que ele levou a vida dele, como qualquer crente deve levar a sua vida, andando e adorando a Deus, servindo a Deus como você quer, como você precisa. Ele se tornou um peregrino ali. E um estrangeiro tem uma voz diferente, sotaques, hábitos diferentes. Mesmo quando é nossa família, é bom a família, tudo, mas a conversa não encaixa dentro daquilo que a gente gostaria. Mas quando encontramos um irmão, um colega ou isso, a coisa se encaixa. É que nossos hábitos são outros. Nossas conversações são outras. Nossos objetivos são outros. Então, tudo isto, irmãos, era o que Abraão vivia no meio de pessoas estranhas, costumes estranhos, e você vive aqui nesse mundo em meio a coisas estranhas e hábitos estranhos. É tudo igual, não é certo? Mas vamos andando, vamos adorando, vamos servindo, vamos estar na igreja, vamos ouvir a pregação, vamos dar mais atenção aos ensinos, vamos pôr mais em prática, reafirmar aquilo que Deus tem nos dado. Quer dizer, vamos apertar mais o nosso nó ao servir a Deus. E à medida que Abraão foi indo, olha bem, ele não sabia o que havia atrás daquela montanha, que tipo de gente ele ia encontrar. Ele ia indo. Deus, ele nunca, quando ele chama a pessoa, ele nunca mostra o fim da jornada.
Ele quer que você vá andando dia por dia, vai batalhando pela sua fé, vai servindo a Deus. E você diz, mas parece que eu estou tão fora do meu lugar. Não. Estamos em Cristo, estamos procurando, esforçando, dar o melhor. Vamos indo, vamos avante. Não se preocupe, aquele que nos chamou, Ele vai nos guiar e Ele vai nos aperfeiçoar. E você não é menos do que ninguém. Você é uma filha de Abraão, então só faça isso, ouça e obedeça. Porque esta é a fé de Abraão. Ele ouvia e colocava em prática. Com todas as suas dificuldades, mas ele procurava ir adiante. E é nessa travessia, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. O seu sobrinho Ló, que na verdade era como um filho para ele. Era um filho adotivo desde criancinha. E Deus abençoou Ló por Abraão. E deu a Ló também prosperidade. E a prosperidade, irmãos, às vezes ela causa mais problema do que soluções. Você começa a se arredar com as coisas dessa vida. Quem tem, a Bíblia diz que um rico tem muitos amigos, o pobre tem pouco. Tuas amizades vai para outro lado e você vai esquecendo das suas raízes. Até onde vai, não sei. Até que Deus uma hora te quebre a perna. Se é eleito. Se não é, vai muito bem. Então, a ponto que os dois, a terra já não podia conter os dois. E houve discussão não entre Abraão e seu sobrinho, mas entre os seus pastores, os seus grupos. O que fez Abraão? Ló, vem cá. Toda a terra está diante de nós. Se você tomar a direita, eu vou para a esquerda. Se você tomar a esquerda, eu vou para a direita. Desde que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Oxalá se lembrássemos que somos irmãos, mesmo com nossas diferenças, somos irmãos. E as Escrituras nos falam, olha bem, Abraão deu oportunidade a Ló para escolher. E o irmão Brana chama isto o espírito da noiva. Quando você tiver alguma dificuldade com algum irmão ou isso, dê a ele a preferência para escolher. Dê a ela a preferência. E a Bíblia nos diz que Ló levantou as suas vistas, viu as campinas de Sodoma e Gomorra, e a fé dele foi paralisada pela beleza. Ele pensou, é aqui que eu vou enriquecer. Eu estou perto dessas metrópoles, é aqui que eu vou fazer grandes e bons negócios. E as Escrituras diz que ele foi pouco a pouco armando a sua tenda até entrar em Sodoma. Ninguém vai de vez, vai pouco a pouco. Os negócios, os compromissos, as amizades, vai levando. E Abraão olhou para o outro lado, sabia que era um lugar mais difícil, desértico, mas ele sabia que Deus estava com ele. E ele tomou aquele lado. Vamos dizer, ele foi para a esquerda e Ló foi para a direita.
O cristão, ele não teme em dar passo desde que Deus esteja com ele. Ele quer a liderança de Deus. Deus esteja com ele e às vezes não pense você que Deus está com fartura. Ele permite você ter escassez. E os problemas da vida, as escassez, ela nos leva a ter razão para nos aproximar mais de Deus, para orar, para buscar, para se achegar. Se a pessoa tem tudo muito fácil, tudo na mão, ela não tem muito motivo por que orar. Não tem muito motivo por que se dedicar. Mas aí é onde está. Se ela colocou dentro de si certos princípios de fidelidade, ela vai ser fiel a esses princípios. Então, a prosperidade foi o que fez com que ele se separasse, Ló se separasse. E a prosperidade leva as pessoas a fazer hoje as mesmas coisas se não se cuida. Eu quero deixar aqui uma nota, um ponto de vista meu. Jesus, ele nos falou sobre a parábola dos talentos. O homem que foi para a terra longínqua, chamou 5 funcionários e deu a cada um uma quantidade de talentos segundo a capacidade de cada um. O primeiro ganhou 5 talentos, o segundo ganhou 4, o outro 3, o outro 2 e o último ganhou 1. O que tinha ganhado 5, o outro 4, o outro 3, o outro 2, multiplicaram. E quando chegou a hora do acerto, ele disse, aqui está o que é teu e aqui está o que eu granjeei, consegui. Bom servo, justo e fiel, foste no pouco, entre no gozo do teu Senhor. E quando chegou no último, olha bem, ele disse, eu sei que tu és homem rigoroso, colhe onde não planta, eu temi, enrolei o talento e escondi, guardei, e aqui está o que é teu. Era sincero, mas não recebeu elogio. Ele recebeu mau servo. Não bom servo, mau servo. E nós devemos nos preocupar em ser bons servos, não maus. Por quê? Posse é responsabilidade. Quando Deus te dá um dom, quando Deus te dá uma bênção, isso te traz responsabilidade. Você tem que saber como usar essas coisas. Não é certo? Há pessoas, irmãos, que não têm o dom de pregar. Olha bem isso aqui. Não tem o dom de fazer alguma coisa evangelística, mas eles têm um dom de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Por que que não usa do seu dinheiro para apoiar a obra? Não com espírito de mendigo. Por que que não usa desse dinheiro para apoiar obreiros? Para apoiar programas de trabalho na obra? Ou você acha que Deus deu tudo é só para você usar? Você está escondendo esse talento. Eu recordo de um certo querido irmão em um país vizinho, ele me disse assim, eu poderia ganhar muito mais, todavia não quero. Para mim está bem para ir vivendo. Eu lembrei do irmão Brana dizendo, ganhe o que puder, economize o que puder e dê o que puder. E dê. Daí eu disse para ele, veja irmão, o teu pastor tem que sair de casa todo dia de manhã,
com uma cesta de pão, bater nas portas, vender para se sustentar. Por que você não sustenta ele para que ele tenha tempo, ficar livre mais para a obra do Senhor? O que estava fazendo esse irmão? Enrolando o dom que Deus deu a ele, porque uns têm um dom de ganhar. Mas não é para você só. Invista, ponha juro. Por isso, quando eu vou em outros lugares e eu ajudo alguém ali, eu não digo, é o Febrônio que está ajudando. Eu digo, é a minha igreja que me mandou, é a minha igreja que está fazendo isso, não sou eu. Eu quero que vocês sempre se ache participante de todos os nossos trabalhos missionários. E não tenha dó de pôr a mão no bolso e participar. Deus não vai deixar faltar. E aquele que vê as pequenas coisas, ele vai te recompensar naquele dia. Isso é certo. Amém? Então vamos investir como Deus tem nos dado. Vamos aqui, irmãos, muita coisa a falar, eu quero ser breve. A segunda vez que Deus fala para Abraão, foi no capítulo 13 de Gênesis, do verso 14 até o 18. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ele voltou para as origens. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, vacas e tendas. Então, eles se separaram logo mais, né? O que é que Deus falou com ele no capítulo 13? Está aqui. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais em Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Aonde ele ia, ele fazia uma igreja. Ele adorava a Deus. Então ele caminhava, vivia em tenda, mas ele ia indo como todo cristão, é como Abraão, um peregrino, estamos caminhando. E à medida que a gente vai chegando, vai descobrindo o que é que Deus quer. Então nunca morra por precipitação, querer saber as coisas. Quando Deus tem algo para lhe dar, Ele vai te dar na hora certa. Preciso você morrer de ansiedades antecipadas, não. Aprenda a confiar, aprenda a descansar. O que é que tem de trás daquelas pedreiras,
daquele matinho feio, daquele deserto. Quando chegar lá, a gente vai ver. Tem muita gente que quer saber tudo primeiro para poder ir. Essa não era a fé de Abraão. Ele ia indo. Ele ia andando. Ele ia explorando por onde ele ia passando, ele ia adorando, ele ia confessando, ele ia caminhando. É como cristão. Nós estamos indo, fazendo a mesma coisa, de fé em fé, de etapa em etapa, cada passo por sua vez. Olha bem, cada passo por sua vez. Ninguém vai pular daqui lá no topo da escada. Tem que subir, galgar cada degrau. Não é assim? Então não fica morrendo por precipitar, por ansiedade, querer saber. Eu creio nisso assim, irmãos. O importante é ser um filho de Deus, uma filha de Deus. As demais coisas são secundárias. Porque Deus nunca fará um programa deixando sua família fora. Procure ser um filho, uma filha de Deus. Amém? E Deus nunca vai te deixar fora do programa. Você sempre inclui seus filhos, sua família, e Deus sempre tem a sua família. E a família de Deus aqui é o tesouro de Deus, é a coisa mais importante que Deus tem. É o que você tem, é o que Deus tem também, é a sua família. Então, amados, nós vamos prosseguindo, o tempo urge, né? E capítulo 13, Deus diz, percorra a terra, vai andando. Leste, oeste, norte, sul, vai caminhando. Um crente sempre está procurando desenvolver o seu caráter cristão, a sua vida cristã. Ele nunca para. Se para, enferruja. Por isso eu digo, nunca pare, vamos adiante. Quando você se sentir um pouquinho enferrujado, vai aos pés de Deus e diz, Senhor, não me deixe ficar assim, eu não aceito isto. Me acorde pela noite, me dê espírito de oração, de intercessão. Senhor, trabalha em mim. Não se acomode, não caia no espírito de mordidão. Você tem que fazer como a ema. Ema, aquele animal ali, aquela ave. Quando ela corre, ela vai aqui, ó. Ela vai se torcendo. E me falaram que ela tem um esporão na asa e ela vai se ferroando para correr mais. Então você não te permita cair naquela vida de mornidão laodiceiana, aquela vida acomodada. Faça alguma coisa, senão morre. Não é certo? Então, Abraão, ele tinha que andar, ele tinha que ir, ele tinha que esforçar. E ele foi servindo a Deus. E nós vemos, então, a segunda vez que Deus fala para Abraão, é Deus dizendo, percorra a terra. E ali veio a guerra. 4 reis contra 5, tomou Sodoma e todas aquelas cidades, e Ló estava lá no meio, com sua esposa, suas filhas, e o futuro não era bonito. Foram levados cativos para serem vendidos como escravos, sabia que sua esposa e filhas seriam estrupadas. Quem manda buscar o caminho que não deve ir, né? São consequências. Mas o que fez Abrão, quando seu sobrinho havia sido levado
Ele não perdeu o amor pelo seu sobrinho. Ele armou seus nascidos em casa, 318 homens. E ele foi para a guerra, se ajuntou lá com alguns confederados e foram para a guerra. Calcula vocês um punhado de homens enfrentar exércitos grandes. Mas é que Abraão sabia que tudo Deus prometeu a ele, tudo ele era possuidor. E Deus lhe deu a vitória. E Deus lhe deu a vitória. De modo tal que ele libertou seu sobrinho, aos reis de Sodoma, Gomorra e toda aquela gente. E depois dessa batalha, que é um tipo, tudo são tipo, veio Melquisedeque, rei de Salém, quer dizer, rei da paz, e abençoou Abraão. Olha bem, Gênesis 14, né? E aqui. E abençoou. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era Melquisedeque? Era o próprio Deus. Não tinha princípio, não tinha fim de vida, não tinha pai, não tinha mãe. E Melquisedeque veio ali e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão era dizimista. Você é filho de Abraão? Então aí está. O filho de Abraão paga dízimo, dá suas ofertas, não com espírito de esmola. Participa mais ativamente. Deus não vai deixar faltar em casa. Então, amados, isso é um tipo que depois da nossa batalha aqui, encontraremos Jesus e Ele nos dará pão e vinho. A ceia da vitória. E Jesus disse: eis que eu me angustio de beber o vinho, comer o pão convosco do reino dos céus. Então, irmãos, é depois da batalha. Você quer comer antes? Você quer a vitória antes para comemorar? Não. É depois da vitória. O salário vem sempre depois do mês trabalhado. Seja constante, seja firme. Batalhe por aquilo que Deus te deu. Amém? Então, a terceira vez que Deus fala para Abraão está no capítulo 15, do verso 1 até o 16. Vamos dar uma lida. Deus disse assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão, como nós às vezes sentimos-nos desprotegidos. Deus não falava com Abraão todo mês, toda semana, todo ano. Lá de vez em quando, Deus falava com ele. Deus sabe a hora que te toca, que te anima, que te incentiva. Deus sabe a hora que Ele tem que se aproximar e falar.
Então nós vemos que durante esses longos anos, Deus havia falado com ele e agora falava pela terceira vez. Quantos anos passou? Não sei. Quem sabe uns 15, né? Ou 12. E às vezes nós queremos que Deus fale conosco todo dia. Deus, ele vai falar quando a gente tiver necessidade. Ele fez assim com Abraão, ele faz assim com a sua família também. Então Deus disse para Abraão, não temas, quer dizer que ele estava meio receoso, ele estava meio amedrontado, duvidoso. Isso não acontece contigo também? Não acontece comigo também? Deus nos conhece. Conhece nossa estrutura. Então ele vai chegar sempre quando precisamos. Não quando queremos, mas quando necessitamos. Então, olha qual era o temor de Abraão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Quer dizer, ele vai ser o herdeiro de tudo. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha o temor de Abraão, a promessa não se cumpria. Está demorando muito, né? E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus sabe como falar e fazer as coisas. Então, o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Aquela hora brilhou os céus, né? Disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça, quer dizer, selou a fé de Abraão. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Quer dizer, eu não tenho nenhuma escritura, um registro. Daí Deus disse para ele, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Esse era um tipo do pacto antigo. Hoje nós vamos no cartório e bate o contrato, assina, registra e reconhece firma, mas o pacto antigamente era matava o animal e passava pelo meio daquelas 2 bandas. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caíra sobre ele. Então disse Abrão, Deus falando, de certo que peregrina será a tua semente em terra, que não é sua, e servi-los e afligi-los hão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice,
será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quer dizer, a taça não encheu. E quando ela encheu, lá foi Israel com uma guerra de aniquilação contra aqueles amorreus. Então vejamos, irmãos, que Deus, olha bem, sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, quer dizer, fogo e fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus cruzou aquelas duas metades dos animais. Abraão não cruzou, Deus cruzou. É um pacto incondicional. Olha bem, é a graça. Jesus foi partido na cruz. Aleluias! E Deus enviou seu Espírito sobre o seu povo. Irmãos, é o pacto. Deus passou por aquelas metades. E aquilo simplesmente para Abraão foi como o carimbo, o selo. Amém? E naquele dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E o cananeu, o quedezeu, o cadormeu, o eteu, o ferezeu, tá. Deus diz, tudo é vosso. Vocês sabem que a Bíblia nos fala, os mansos herdarão a terra? Hoje eles brigam, se matam, tudo isso aí é nosso. Como tudo aquilo era de Abraão, tudo aqui é nosso. Os mansos herdarão a terra. Então nós vemos no capítulo 16, quero ser breve, né? Que Abrão não lhe gerava filhos. E a sua mulher, Sarai era o nome dela, tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, era egípcia. E Sarai, que é um tipo da igreja, mulher na Bíblia sempre representa a igreja. Ela simplesmente teve uma ideia, uma revelação fabulosa. E era um costume naquele tempo, né? Quando a mulher ela era estéril, a patroa, ela poderia pegar uma de suas servas, dava para o seu marido, e por certo ele não dispensava, né? E terminava gerando um filho através daquela serva. E o filho pertencia ao casal. Vamos dizer, a mulher servia como barriga de aluguel. E olha o que Sarai fez. Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, já tinha 85, né? E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Irmãos, depois vocês leem isso, trouxe problema para dentro de casa.
Às vezes, muita coisa que pensamos como solução se torna problemas. Se torna problemas. Agar, quando viu que estava grávida, desprezou a sua senhora. E a briga começou. A briga começou dentro de casa. E Sarai colocou a culpa em Abrão. Pus a minha serva em tua mão e agora sou desprezada. Manda ela embora. Vocês vão ler, vão ver sobre tudo isto. Às vezes a igreja tem certas ideias, é impaciente, não espera o tempo da promessa. Se Deus prometeu, fique quieto, Deus vai cumprir, o problema é dele, não é teu. Mas a nossa ansiedade nos leva a precipitar. Sim, leva. E aqui foi uma precipitação. Eles queriam ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. E quando a gente faz assim, queridos, a gente complica as coisas. Complica as coisas. E daquela gravidez veio um filho de Abraão. E Abraão, ele pensava que esse seria o herdeiro da promessa. E Deus já havia dito, será por Isaque. Será por Isaque. Então nós vemos que Deus disse, eu vou abençoar a Ismael, que era esse filho. Tudo que você fizer, preste atenção, que eu fizer fora das diretrizes divinas, nós vamos complicar. Aprenda a depender, a esperar o tempo de Deus. Não é o seu tempo. Espera no tempo. E Deus disse, eu vou abençoar Ismael, porque é teu filho Abraão. Mas a mão deles será contra todos e todos será contra eles. Vocês já viram aqueles árabes ali? Os muçulmanos, sempre com aquelas saias brancas, com aquelas coisas na cabeça, ricos que dói, cheio de petróleos, mas eles, é isto aí. Abraão depois casou com Quentura e teve vários filhos. E tiraram o DNA dos palestinos e viram que tem o mesmo DNA de Abraão. Vocês sabem como começou essa briga entre eles? Há 3.000 anos atrás. Nunca houve um bom relacionamento entre Israel e os árabes. Nunca. E não é hoje que vai ter. O que queremos deles é o petróleo, é o dinheiro deles. Mas ninguém quer nada com a cultura. Eles têm outra cultura, outro modo, outro jeito. Deixa que eles sejam eles. Então, irmãos, e Deus disse que abençoaria ele. Inclusive Ismael, ele foi circuncidado. Como Isaque, Abraão e assim por diante. Então, mas o que faz as nossas ideias precipitadas? Termina a coisa gerando problemas, dificuldades. Nunca tome uma atitude sem ter a certeza que é Deus te mandando, te orientando. Talvez falaremos sobre isso à noite. Então, queridos, nós vemos que não tente ajudar a Deus. Não tente fazer o que fez Sarai e Abraão. A quarta vez que você vai encontrar Deus falando com Israel,
é em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 22. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Você veja, ele ia se aproximando do tempo do cumprimento da promessa. Deus foi trabalhando com Abrão passo a passo. Deus trabalha hoje conosco também passo a passo. Nossas humanidades, nossas fraquezas, nossos altos, nossos baixos. Entende? A fé de Abraão, eu vejo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, irmãos, você vai encontrar que no capítulo 17, Deus disse para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, crente, anda corretamente diante de mim. Ande direito. E você tem um pacto comigo. E Deus prometeu frutificar, entende? E diz que rei sairia de Abraão. E guarde o meu conserto. E Deus deu a Abraão a circuncisão. A circuncisão é feita só no homem. É aquela operação, chama-se fimose. Então, é a circuncisão. O próprio Jesus foi circuncidado. Então, é o sinal do pacto que Deus fez com Abraão. Vocês vão se circuncidar. E Deus mudou o nome de Sarai para Sara, mãe de multidões. Então você observa que foi pouco a pouco, pouco a pouco. Muitas vezes olhamos Abraão sacrificando Isaque, oh, que fé! Mas para ele chegar até lá, como diz o mato-grossense, teve um queijo, uma rapadura. Ele teve que andar muito. Deus vai trabalhando conosco também pouco a pouco. Você pode dizer, irmão Febrônio, qual é a fé de rapto? É a fé que nós temos, só que ela será ungida. É a fé que nós temos, só que ela será ungida. Compreende vocês? Aí Deus trabalhou com Abraão, passo a passo. Deus trabalha contigo também assim? Eu quero que vocês ouçam, medite. E uma pregação não é de uma vez que você vai pegar ela. Às vezes você tem que ouvir 2, 3, 4 vezes para que ela se firme bem. É como o prego, tem que bater forte. Porque a primeira vez é só aquele tem só para firmar, depois é que se bate. Então vocês mastiguem isso, remoa isso, veja nas escrituras, analise, peça a Deus, volte a ouvir a pregação, o ensino. Não é de uma vez que você vai pegar as coisas, tem que ouvir mais vezes. Está bem? Quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara, será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. A coisa era tão engraçada. Ele tinha 99 anos, não é?
e a sua noivinha 89. Olha bem, que a coisa parecia tão fora de lógica, tão fora, que Abraão até riu. Então, irmãos, às vezes as promessas de Deus parecem tão absurdas que nós rimos, ficamos sem saber o que dizer. Quer dizer, até duvidamos. É só você? Não, Abraão passou por isso. Você vai ver que a fé de Abraão é a mesma fé nossa. Então você não pensa que ele teve uma coisa toda especial, diferente. Não, é a mesma que temos. É a mesma. Abraão riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Às vezes a gente se conforma, né? Com a coisa que foi mal adquirida e queremos que Deus vitalize aquilo. Tomara que Ismael viva diante de teu rosto. 24 anos havia se passado depois da promessa e nada. Não foi 24 meses. Não, 24 anos. Nós temos que respeitar o tempo de Deus. Amém? E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, subiu Deus de Abraão. Um homem de 100 anos, uma mulher de 99. Para eles terem, guarda isso, irmãos, já vê se. Vamos lá. Para eles terem este filho, a estrutura física de Sara não tinha condição de amamentar. Suas veias já estavam secas, suas veias lácteas. Abraão já era um homem vencido, não podia nem mesmo reproduzir. O que houve? Deus teve que enrolar linha deles, restaurar, trazer eles ao tempo de vigor. Vocês sabem o que eu vejo nisso? Às vezes a gente olha para a promessa, para as palavras, e ficamos pensando. O profeta fala daquela dinâmica, fala disso, fala daquilo. Nem que Deus tem que permitir uma perseguição, mas Ele vai levar a igreja, a noiva, onde tem que levar. Mas é uma coisa. Sara se sentia velha e Abraão também, mas foram renovados. E aquela dinâmica renovará a noiva. O que importa de nossa parte não é criar dinâmica, fabricar. O que nos importa é a mecânica estar em ordem. O motor está bem, as velas estão bem, o carburador, a gasolina. Vamos viver a vida vivida. Está em ordem. E Deus sabe a hora que Ele gira a chave. Amém?
Então, queridos, nós vamos aqui. A quinta vez que Deus falou com Abraão foi em Gênesis 18. Deus, ele apareceu pessoalmente. Deus e dois anjos, Gabriel e Miguel. Deus tomou um corpo do pó, fez ali também para Gabriel e Miguel e disse: entra aqui, entra ali, vamos lá cumprir a promessa. E quando Abraão olhou, ali vinha aqueles seres. Eu fico pensando, como que ele pôde identificar que era diferente? Ele correu, se ajoelhou diante daquele que via no meio e disse: meu Senhor, Elohim, não passe do teu servo, chegue na minha tenda. Lavou os pés, Deus com os pés empoeirados, mandou Sara administrar na cozinha, que fizesse alguma coisa, correu lá no curral, mandou que matasse rapidinho um animal, e ali estava Deus. E quando terminou de comer, ele disse: olha, eu vim cumprir a promessa. Sara terá um filho. Sara estava atrás da tenda. Riu. Deus, de costa voltada para ela, disse: por que você riu, Sara? Ela mentiu. Bastava uma pressãozinha, às vezes basta uma pressão, a pessoa foge da realidade. Eu não menti. Deus disse: não diga isso, você mentiu sim. Deus poderia ter tomado a vida de Sara, mas como ela estava em Abraão, isso feriria. Deus pode tomar nossas vidas, mas como estamos em Cristo, somos poupados. Em nossas dúvidas, em nossas fraquezas. Entende? E assim, irmãos, Deus disse: eu virei agora no tempo certo, e Sara, no ano que vem, vai ser mamãe. Agora, esse assunto, preste atenção, de Deus revelar o segredo do coração de Sara, quer dizer, da igreja, isso tem uma conotação com a mensagem hoje. Deus permitiu o profeta de Malaquias 4, Ilha Brana, de revelar o segredo dos corações. Ele pregou a mensagem chamada Hoje tem se cumprido essa escritura. Ele fez a mesma coisa. Virou as costas para a igreja e começou a discernir o segredo dos corações e dizer para a igreja: hoje se cumpriu essas escrituras. E isso teria que vir antes do juízo sobre Sodoma e Gomorra. E isso tem que vir antes que esse mundo seja despedaçado. Então, irmãos, são figuras que nós vemos dentro da Bíblia e que se cumpre espiritualmente. Sempre o espiritual é acompanhado de coisas naturais. Amém? O que aconteceu ali? Os dois anjos desceram até a Sodoma. Deus nunca pôs o pé lá, a não ser através dos seus dois anjos. E Abraão ficou ali com Deus. E Deus disse para Abraão, vou eu esconder o que eu pretendo fazer? Visto que Abraão vai ensinar seus filhos, vai se manter fiéis. E Deus disse, tenho ouvido o clamor de Sodoma e Gomorra, o pecado deles, e eu desci para ver se é a verdade.
E Abraão sabia a situação daquela gente. E Abraão disse: meu Senhor, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Deus disse para ele: não, Abraão, o juiz de toda a terra não faria justiça? Ah, sim. Se lá tivesse 50, pouparei por amor aos 50. Vamos dizer, falta 5, só 45, pouparei. Só 40, pouparei. Só 30, pouparei. Só 20, pouparei. Chegar até o número de 10. Deus disse: se eu encontrar 10, eu vou poupar por amor aos 10. Sabe quantos que Deus encontrou ali, os anjos? 4. E nem era nativos. Era Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Nem eram nativos. Não eram sodomitas. E ele vivia aborrecido de ver tanto pecado. Ué, por que não sai daí, rapaz? E aconteceu que vocês bem sabem, e mais tarde a mulher de Ló virou para trás e virou uma estátua de sal, porque a ordem era: não olhe para trás. E Jesus disse: lembre da mulher de Ló. Pessoa que toma o caminho e fica olhando para trás, curioso, curiosa. Você não tem nada com aquilo que ficou para trás. Fecha a porta e vamos adiante. Queima as pontes e vamos adiante. Se não pode ir para frente, para trás, muito menos. Então, irmãos, depois dessa revelação, entende? Deus deu-se a conhecer para a igreja, que é o tipo da noiva, que é eleita. Na verdade, a mensagem e o seu mensageiro, nós entendemos essas coisas. É uma linguagem estranha para o religioso, mas para nós é uma linguagem familiar, não é mesmo? Então, o mundo está para passar pelo que Sodoma passou. E se Deus não julgar este mundo, ele teria que levantar o povo de Sodoma e Gomorra e pedir desculpa para eles por ter-lhes destruído. É o que resta para o mundo. É a grande tribulação. E olha que a coisa está rugindo, está vindo. Está vindo, a coisa está mais perto do que pensamos. Aperte os cintos, viva em ordem, qualquer momento a igreja será chamada. Então, concluindo, você percebe que a fé de Abraão era uma fé simples. Ouvir e obedecer. Vamos seguindo. Vamos andando. Sem se preocupar antecipadamente com o que vai ser, com o que não vai. Deixa. Descanse em Deus. A verdadeira fé leva a um descanso. Quanto mais tempo você tem em Deus, se a tua fé não te leva a um descanso, então ela não está em um bom lugar. Tranquiliza-te. Deus sabe o que faz. Fiquemos de pé. Pai querido, que maravilhoso és tu, Senhor. Abraão viveu na graça antes da lei. É um tipo da graça hoje. E que esta graça nos carregue até o fim da estrada, como o Senhor carregou a Abraão, a Sara. Leva-nos, Senhor. Mesmo com nossas dificuldades, humanidades, precipitações, mas nós estamos, Senhor, em Tua palavra.
estamos caminhando, estamos procurando fazer o que é para ser feito. Ajuda-nos a fazer. Abraão creu, ouviu, creu e obedeceu. É tudo que nós queremos, é obedecer, Pai. Tu tens enviado uma mensagem para este tempo. Pai, nós não queremos estar questionando, duvidando e fuçando ela para atender nossas curiosidades. Nós simplesmente queremos obedecer, crer, mesmo se entende ou não entende. Nós queremos ir para frente, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ir para frente. Ajuda-nos a explorar aquilo que o Senhor tem nos dado e que o Senhor nos dê aquilo que necessitamos. E quando Abraão recorreu toda a terra, o Senhor disse para ele: olha, tudo é teu, viu? Pai, ajuda-nos a caminhar, mas caminhar sob tua orientação, não sob a orientação de certos mestres individualistas, egoístas, mas queremos a liderança do teu Espírito. Seja conosco, perdoa nossas fraquezas, ajuda-nos, Senhor, a ter mais fé, faça ela crescer, apague nossas dúvidas, incredulidades, temores. Pai, leve cada um ao teu descanso, dá-lhe do teu Espírito. Em nome de Jesus, que a graça seja sobre cada um de vocês, seja sobre vocês que ouvem pela internet, que o Senhor faça com que a vossa fé descanse nele. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todos, até às 6 horas. Venha um pouco antes, por favor. Venha uma meia hora antes aqui, para você sentar, ler, meditar e criar aquele ambiente maravilhoso. Bom dia.